Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano. Por quê? Informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Também falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. O único programa que faz isso no Brasil todo é o programa Foco Sucesso com André Pimentel. Se você for analisar todos os temas que nós falamos aqui do desenvolvimento humano ou da área empresarial, você vai ficar uma pessoa pronta, tanto na sua vida pessoal como na vida profissional. Então, assista o nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Nos ajude. Já se inscreveu no nosso programa? É gratuito. Vai lá só. André Pimentel Sucesso no Instagram, André Pimentel Sucesso no YouTube. Não paga nada. Você ajuda o nosso programa. Vai lá. Queremos chegar a 100 mil pessoas no Instagram. Só ir lá e dar um clique. Pede para os familiares também. Segue o André Pimentel aí. Segue o programa. Porque, além de informações que nós mandamos, municiamos diariamente vocês vai estar ajudando o nosso programa, vai estar ajudando a nossa página. Então, segue a gente no André Pimentel Sucesso, no Instagram e no YouTube também. Principalmente também no YouTube, porque o nosso programa também vai para o YouTube e ele entende que é de grande valia. Manda para todo mundo. Então, eu conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. Nos ajude a chegar a 100 mil telespectadores. E quando nós chegarmos a 100 mil seguidores, vamos estar abraçando todos vocês juntos, não é isso, Rogério Chua? Exatamente. E você, no YouTube, você tem todos os nossos conteúdos, que praticamente toda semana a gente está colocando um conteúdo novo, um exercício novo, uma prática nova, um modelo, uma fórmula nova de você ter sucesso, e nos ajuda também, porque o YouTube entende, como ele falou, o algoritmo entende e manda para as pessoas que realmente querem crescer na vida. Isso, e outra coisa, Rogério, você no Instagram vai falar com a gente no direct. Tá com um problema pessoal? Manda no direct. Tá com um problema empresarial? Manda no direct. Porque é assim que vai mudar tudo. Fala com um especialista. Eu só falo com um especialista. É tudo muito prático, muito rápido. Agora, se você não segue o André Pimentel, além de você não estar numa plataforma que vai lhe ajudar bastante, que é a nossa página, tá certo? Você não vai ter esse contato comigo direto. Então, conto com sua ajuda. Quero chegar a 100 mil telespectadores. Então, você é muito importante para a gente, não é isso, Rogério? Exatamente, como nós estávamos gravando, a gente passa o dia praticamente gravando conteúdo e matérias de programas. E a gente encontrou uma telespectadora que ganhou um livro do André, estava muito feliz, e quando a gente estava saindo do estúdio, ela falou: não, eu estou me preparando a montar minha empresa. Ela disse: Foi verdade mesmo. a cuidar da minha empresa, e estou aprendendo dicas com o André. O livro dele que ele falou fica na minha cabeceira, eu estou aprendendo e tal, todo encantado assim com o conteúdo que a gente passa. E tem muita gente, como o André fala, que quando você fala que assistente de palco, não é? Tá. Artista de palco. Artista de palco, não entrega o que é para entregar. E aqui não. Aqui você sai completo. Se você pegar todo, nós temos 6 anos que estamos nesse Temos negócio. 150 programas lá dentro. Muito programa. Você sai PHD, depois que você assistiu 150 programas, você liga pro André Pimentel e diz assim: mande meu diploma. Porque mandar o certificado, é verdade? certificado, porque é tudo aquilo que ele entrega nas palestras. É o que nós fazemos no dia a dia nas empresas, na consultoria empresarial, nas nossas palestras, em casa, nos nossos eventos. Então, nós estamos dando para vocês gratuitamente, estamos passando para vocês gratuitamente. E o tema do programa hoje é bem interessante, que é sucesso empresarial. Aproveitando até falando, você vê que eu estou com um pouco de dificuldade de falar na tosse, está melhorando, ressaca de gripe, mas não deixo de atender vocês, não deixo de gravar os programas semanalmente, tá certo? Vai com gripe, com tudo, é por isso que eu digo, se você hoje está passando por algum problema, levanta de onde você está, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para frente, porque senão eu estaria um mês em casa parado. Eu tô com um pouquinho de tosse, meu telespectador vai achar chato. Não, o programa é 60 minutos, eu posso tossir 30 segundos, pausadamente. O que tem? Atrapalha em nada? Não, você não presta atenção na tosse, presta atenção no tema, no conteúdo, tá certo? E no final tudo dá certo, não é isso, Rogério? Exatamente. E vamos logo para a primeira pergunta, que é bem interessante, que diz assim: Pimentel, as empresas sempre falam assim: meu faturamento cresce, mas o lucro eu nunca vejo. Por quê? Rogério,
Você já está com a gente aqui há 6, 7 anos. Você já escuta muito isso nessa empresa, né? Você que tem uma empresa, trabalha muito, roda muito. Ó, motorista de aplicativo, motorista de táxi, rodam muito e fala assim: eu não tô ganhando dinheiro. Mas por quê? Tem algo errado na precificação. No caso do motorista de Uber, de aplicativo, né? E o motorista de táxi, não é eles que colocam o preço, né? Vê um preço tabelado. Eles têm que bater uma meta. Mas precisa entender sobre esse lado todinho aí, tá? Você que tem uma empresa que vende produtos, você precisa entender de precificação, que é onde está o seu problema, está ali naquela precificação. Você pode estar precificando errado, você pode estar vendendo pouco, você não consegue chegar ao ponto de equilíbrio. Quando você não chega nem ao ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o quê? Quanto eu preciso vender para que eu pague todas as dívidas, todas as despesas da empresa e que eu empate. Ok? Se você tiver empréstimo embaixo, aí é diferente. Mas que eu empate. As empresas não alcançam isso, mas geralmente, Rogério, é precificação. Ah, o Rogério vende caneta, eu vou vender caneta também. Só que o Rogério vende muita caneta, eu vou vender muita caneta. Só que o Rogério, ou ele está também não ganhando dinheiro, ou ele tem menos despesa que a minha empresa. E quando eu faço a mesma coisa, eu vou vender 10 mil canetas, aí é que eu vou ter prejuízo mesmo. Porque a margem fica negativa. Quando você tem margem negativa, o dinheiro não aparece mesmo, não. E ainda digo mais, todo o efeito que você está sentindo hoje na sua empresa já aconteceu de 5 anos para cá. Ok? 5, 4, 3, 2, mas geralmente é acima de 3 anos. Por quê? Porque você vem perdendo dinheiro, descendo pelo ralo, o dinheiro vem descendo pelo ralo, o dinheiro vem descendo pelo ralo, chega uma hora que começa a atrapalhar as contas. Tipo hoje, você como empresário, já olhou o seu saldo bancário agora de manhã? Já olhou o saldo bancário de manhã? Já olhou contas a pagar? Já olhou contas a receber? Fez a triagem? Fez fluxo de caixa? Não, não fez. Então não faz isso durante muito tempo. Chega uma hora, Rogério, é igual a saúde. Quando você brinca com a saúde, quando você come muito açúcar, quando você come muito sal, come muita gordura, o tempo todo você comendo aqueles condimentos, Fritura. tudo, você tá o quê? Você tá botando gordura no seu sangue. Chega uma hora que as artérias às vezes entopem. Aí é a hora que vem o mal-estar. Aí eu senti tonto, eu caí, eu desmaiei, eu tive infarto, eu não tive. Por quê? Agora, vai ser em um mês que isso vai acontecer? Isso demora 2 anos. Até tudo entupir. A mesma coisa tem de uma empresa. Até entupir a veia, que é o saldo bancário final, você passa 2, 3 anos. Aí as pessoas querem consertar em 30 dias. Você vê que a gente chega nas empresas, André, pelo amor de Deus, salve a minha empresa. Eu falei, ó, não salva. Deixa eu dar uma olhada. Ó, precisa aqui de no mínimo 180 dias para tirar essa água daqui e botar aqui, ó. Olha o nível da água como ela chega. Ela chega aqui, afogamento total. Ela chega aqui, afogamento parcial. Ela começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir, começa. Para ela chegar aqui, é acima de 360 dias. Se seguir regras. Porque é exatamente isso. Então você não vai ver a cor do seu dinheiro, sabe por quê? Porque você está precificando errado ou está vendendo pouco. Você está com um custo muito elevado também, dentro da empresa. A empresa, para ter um custo de 50 mil, está tendo 80, 60% a mais. Não, mas eu tenho um amigo meu que trabalha lá, eu tenho um irmão, eu tenho um parente, eu tenho isso, eu não posso demitir. Tá certo também. Só que você vai quebrar. E quando você quebrar, a primeira pessoa a ser demitida da empresa é você. Então você precisa analisar centro de custo, porque senão você vai vender muito e não vai ganhar dinheiro mesmo, olha. É, verdade. Pimentel, os empresários ou empreendedores sentem muita ansiedade sobre o futuro financeiro do seu negócio, uma vez que trabalham tanto e não enxergam os resultados. Eles correm o risco de fechar a empresa? Tranquilo. Corre não, vão fechar. Os empresários e empreendedores sentem muita ansiedade sobre o futuro financeiro. Sabe por que ia fechar? Porque não cuidou, nós falamos no tópico anterior. Não cuidou, não zelou da saúde financeira da empresa. Aí começa a. Pronto. Nós falamos da saúde da empresa e a saúde sua, né? Pessoa física, né? Depois de 2, 3 anos, você sacrificando o seu corpo ou sacrificando a sua empresa, Quer ficar doente. hein? Você vai ficar doente. Quando você fica doente, aí vem a ansiedade. O médico diz assim: olha, ou você muda seu estilo de vida ou você vai ter um infarto. Pronto. Desse jeito que vai dar. Porque o médico já olhou, viu os exames de imagem, tudo entupido. Aí tem que botar os estentes, tem que fazer aquele negócio todo para o coração não parar. A mesma coisa de uma empresa.
Ele chega uma hora, Rogério, que ele sacrificou tanto o caixa da empresa, que ele olha para o caixa e diz assim, eu não vejo saída. Por quê? Ó, quer ver? Vou só lhe explicar. Quem é que paga as contas? É faturamento. Para ter faturamento, precisa de quê? Produtos. Fornecedor já não vende mais, por quê? Porque ele está devendo a fornecedor. Uhum. Ou seja, o produto que roda, ele já não compra mais fiado, que ele comprava com 30, 60, ele já não compra mais. Aí o que é que acontece? Ele tem que comprar à vista. À vista ele não tem caixa. Aí ele tem despesa fixa para frente. E tem que comprar à vista. Como é que faz? Ansiedade. Aí começa a bater ansiedade, o desespero começa a bater. Ok? Quantas empresas chamam a gente que você já escutou eu falar assim, olhei e falar assim, ó, não tem jeito. Aqui tem duas opções. Ou você coloca uma injeção de dinheiro, mas você já não pode pegar dinheiro em banco, seu não tem, família não tem, parente não tem, amigo não tem, já está na mão do agiota. Fornecedor já não lhe vende. Como é que tira a empresa do sufoco? Tem um parceiro que possa colocar dinheiro, às vezes a gente já conseguiu fazer isso. Tem um parceiro que vem aqui e dê uma injeção de dinheiro na empresa, porque senão não consegue. Aí vem a ansiedade mesmo e vai fechar a empresa. Só que para isso, o que é que nós estamos ensinando aqui há 6 anos? Gestão financeira eficaz. Como você gerir a sua empresa. Até para você analisar o seguinte. Por exemplo, falar de alimentos. Hoje você vai comer um alimento, seja ele o que for, aí você vai na internet e pergunta, esse alimento faz bem para a saúde? A internet diz, não, ele tem sal, ele tem açúcar, ele vai entupir sua veia, ele tem gordura trans, não é assim? Pronto. Aí eu lhe pergunto, depois que você fez essa pergunta, você vai comer essa comida? Não. Pronto. A mesma coisa de uma empresa. Só que as pessoas fazem o quê? Não perguntam, Rogério. Não procuram especialista, Rogério. Ignora. Pronto. E aí o que é que acontece? É bem simples a conta. Às vezes as pessoas falam para mim assim, não, André, mas eu estou passando por um momento difícil agora. Eu digo, legal. Me dá os últimos 180 dias de seus extratos bancários. É por isso que eu digo que não dá para enrolar. Não dá para enganar. E às vezes querem enganar até a gente. Me dá 180 dias. Ah, quando eu puxo lá, tá lá, devedor, 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 devedor. Eu digo, você não enxergou isso lá atrás, não? Não, mas é porque, sei que tem uma desculpa, não é porque a má gestão não enxergou. Só gasta, só gasta, só gasta, só paga, só paga. Um exemplo, Rogério, um prédio, você tem salas alugadas. Aí o condomínio é R$ 1.500, ok? Das salas alugadas. Já aconteceu isso, tá? Quando eu fui lá ver, chegou um boleto pago, já pago, R$ 3.000. 3.000. Chegou no financeiro, o financeiro pagou. Até aí tá tudo bem. O financeiro pagou. Só que é o seguinte, o financeiro não sabe que o valor era 1.500. Por que ele pagou 3.000? Ah, eu não sabia, chegou, eu não sei o quê, pronto. Liga para o prédio. Foi um erro. O condomínio mandou errado o boleto. O boleto era do João, mandou para o Antônio. E ele pagou. Quer dizer, ó, se eu não tivesse pego como a consultoria, tinha perdido o dinheiro. Aí o que aconteceu? Só que o condomínio não devolveu o dinheiro. Descontou, No mas outro. que é. E é sempre assim. Agora, imposto. Quando paga imposto, como é que fala para falar com o governo? Pois é. Fornecedor. Então, quantas empresas? Eu já contei uma história de uma empresa que tinha de concessionária que tinha 2 milhões de dinheiro de serviços prestados e que não tinha botado dentro da empresa. Então, tudo isso, aí o empresário tem ansiedade mesmo, porque ele sabe que ele vai quebrar. Se você soubesse hoje que você tinha um mês de vida só, o que aconteceria contigo? Eu só tenho um mês de vida. O médico olhou e disse, está tudo entupido aí, não tem mais como desentupir, não. Não tem stent que resolva a situação do seu coração. De tanto abuso que ele aguentou. Porque o nosso corpo aguenta abuso por muito tempo, não é isso? E aí? Se você tivesse 30 dias de vida, o que é que aconteceria contigo? Você poderia entrar em desespero, ok? Se entregar, fazer um monte de besteira. A mesma coisa são os empresários, que passam a ter ansiedade, passam a ter traumas. E, ai, meu amigo, desses 30, 60, 90, 120 dias que ele está tão preocupado, acaba adoecendo o corpo físico dele. Então você precisa cuidar de hoje. Dica de sucesso do Pimentel. Dica de sucesso. Procure um especialista sempre. Uma empresa, Rogério, que fatura 100 mil, 200 mil por mês. 3 milhões por ano. Uma empresa que fatura 3 milhões por ano. Ela fatura 250 mil por mês. Ela numa má gestão em 5 anos, ela perdeu aí um faturamento inteiro. 3 milhões.
Olha bem, olha essa conta que eu vou fazer. Olha essa conta que eu vou fazer. 3 milhões. Se ela pagar a um especialista 10 mil por mês, em 3 anos, ela investiu 600 mil. Ou não, em 5 anos, ela investiu 600 mil. Presta atenção. Já economizou quanto? 2.400. Só que esse especialista se pagou 10 vezes. Transformou 600 mil dele, em 5 anos, em 100 milhões no caixa da empresa. Agora eu lhe pergunto, o que é caro? É ter um especialista na sua empresa? Ou comprar remédio para ansiedade? Ou quebrar uma empresa? A conta é muito simples. E outra coisa, viu? Qualquer um de vocês que está assistindo o programa Foco Sucesso, que quiser trazer resultado financeiro para o Instituto Pimentel, vai no meu direct, mande para mim, que essa proposta está na sua mão. Porque o especialista que vai me trazer recursos, que vai me trazer resultado, que vai me trazer tranquilidade, que vai me trazer paz, que vai me trazer uma gestão empresarial financeira eficaz, esse especialista ele é barato. Agora, você perder 3 milhões em 5 anos, e agora vem mais um agravante, Rogério, vai quebrar. Não tem como. Você conhece algum empresário quebrado que não tenha dívida? Não. Pensa aí na sua turma que você conhece. Todos têm dívida. E das grandes. Mas por quê? 5 anos. Eu já fiz essa conta contigo várias vezes. Então é exatamente isso que nós estamos falando aqui para vocês. Muda, entendeu? Seja responsável com a sua vida, com a sua empresa, com seus negócios e com sua família, porque o resto é fácil, Rogério. Verdade. As empresas, Pimentel, tomam decisões baseadas em achismo, ou falta de dados corretos. Qual perigo tem essas decisões? Rogério, você é evangélico. Você é um pregador, você é um missionário, você é um cantor. Você conhece alguém que quando você prega, né, você fala da Bíblia, biblicamente. E você mostra por A mais B, como você tem uma palestra aí que você demonstrou hoje. Tá certo? Parabéns pela palestra. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Isso que você faz é no achismo ou no estudo? É estudo. Estudo. Pronto. Você segue tudo que você prega, que você estuda? Procuro seguir. Pronto. Pronto. Onde é que eu quero chegar? O achismo vai levar você ao suicídio. Não gosto dessa palavra. O achismo vai levar você ao suicídio. Sabe o que é o achismo? Rapaz, faz. Eu acho que dá. Rogério, eu acho que se eu fizer o contrário do que você disse, eu acho que eu consigo. Você mostrou o caminho para ele do sucesso, da felicidade, através das palavras certas, exemplos, porque a Bíblia tem muitos exemplos, não é isso? Isso. E a pessoa vai no achismo. Não, Rogério, eu acho que se eu fizer diferente é melhor. Vai quebrar a cara. Tá certo? A mesma coisa você empresarialmente. Você hoje, a sua funcionária, aquele empresário chega 11h30, meio-dia na empresa, só vai à tarde. Hoje, né? Teve final de semana, tô cansado, dormir, minha vantagem de ser empresário é essa, eu tenho liberdade de horário, legal. Mas só que a funcionária tinha 10 pagamentos de manhã, 10. Só tem dinheiro para 4. E ela disse assim, seu João, posso pagar fulano, fulano e fulano? Ele disse, paga aí. Tem dinheiro na conta? Tem para esses 4. Ele disse, paga aí. Achismo. Só que quando ele chegou à tarde na empresa, Rogério, o que aconteceu? Tinha 3 pagamentos ainda para fazer, que eram prioridades. E 3 que ele pagou de manhã, podia pagar daqui a 3, 4 dias. Mas o achismo dele mandou pagar. Só que a partir de amanhã, a conta de água cortou, a conta de luz cortou. Como é que roda a empresa? A internet. Pronto. No achismo dele, que o último prazo era hoje. Pronto, você botou até a internet, legal. Porque ninguém vive sem internet. O achismo dele hoje quebrou a empresa dele amanhã. Mas por quê? Primeiro, ele não acompanha. Segundo, ele foi pro achismo. Então, não é assim que funciona. Uma empresa não funciona assim. Uma empresa, todos os dias, tem que fazer o quê, Rogério? Quanto é de manhã? Todos os dias tem que olhar o caixa, tem que estar com a secretária vendo. Tudo começa pelas compras, o que está entrando, o que está saindo. Como você fazia quando eu chegava lá na sua empresa, você estava com a secretária, e às vezes você Como eu faço, né? Como faz, né? E às vezes eu via você chegando, e isso aqui, Cristina?
Não, doutor, não, isso que eu não tenho não. De onde é que veio esse dinheiro aqui? Não, desculpa, tá? Era assim. Então, o que é que o Rogério está falando? Depois que eu perguntei, porque como ele convive o tempo todo, tá? Ele não é o especialista da área, mas ele já entende. Todos os dias, chega na empresa 8 horas da manhã, puxa o contas a pagar, o contas a receber e o extrato bancário, fluxo de caixa. Ok? Pronto. Puxou isso, analisou os números da empresa, traz as demandas. Tem compras? Quais são as vendas? Pronto. Fechou isso até 10h30, 11 horas da manhã, você está com sua empresa na mão. Decisões assertivas. Não tem achismo. Claro. Ok? Ó, pode comprar, faz o seguinte, compra, negocia esse prazo. Eu tenho empresas. Dica de sucesso. Vou dar uma dica de sucesso, Rogério, né? Que é para as pessoas ajudarem. Isso. Vou ajudar as pessoas aqui, né? Porque diz que dicas, conselho quem dá é pai e mãe, né? Nós resolvemos as situações das empresas e isso tem um preço. Mas vamos dar para vocês gratuitamente, não é isso, Rogério? Exatamente. Dica de sucesso. Faz o seguinte: todas as compras a partir de hoje que você fizer não pode cair na sua conta nem segunda nem terça. Você não pode ter contas a pagar nem segunda nem terça. Mas, André, e se eu não conseguir? Vai lá e compra, até para vencer do domingo. Então não pode vencer sábado, domingo, segunda nem terça. Mas como é que vence? Quarta, quinta e sexta. Porque quando vence no sábado, pode vencer no sábado e pagar na sexta? Pode. André, é melhor vencer no sábado ou na sexta? Deixa eu vencer no sábado. Mas só que sábado vira segunda. Domingo vira segunda. Porque o que é que acontece? Quando você chega na segunda-feira, com um monte de pagamento para fazer, atrapalha até o seu fim de semana. Então, nenhum vencimento tem que vencer sábado, domingo, segunda e terça. 3 dias de vencimento. Quarta, quinta e sexta. André, vai sacrificar o meu caixa? Vai. Mas você não tem 4 dias livres? Que as pessoas dizem, mas vai sacrificar meu 3, mas você tem 4 dias livres. O que é que eu quero dizer com isso? Que você consegue ter mais liberdade. E como é que faz isso? Porque a compras, o funcionário da compras, ele, se faltar produto, todo mundo vai em cima dele, não é isso? Faltou produto, ok? O que é que ele faz? Ele compra. Ele não está nem aí se vai cair na segunda, no sábado. Aí quando é segunda-feira, você tem um boleto para pagar de R$70 mil. E você não tem dinheiro. Aí você tem que estar negociando com o fornecedor. Então, tira todos os vencimentos. Segunda, terça. Vão vencer segunda e terça. Folha de pagamento, aí é normal. Imposto do governo quando cai. Naquelas datas. Fora isso, você vai organizar o seu financeiro. 100%. E sair do sufoco. Mas antigamente, André, aqui eu tinha 200 mil para pagar na segunda-feira, hoje eu estou pagando 40. Diminuiu 60%. Diminuiu 80%. Isso acontece muito nas empresas que nós fazemos a consultoria empresarial, entendeu? Então, tudo isso acontece. Tá vendo como é gestão? O que é gestão financeira eficaz? Você vai fugindo. Outra coisa. Funcionário vai lá e faz compra. No 5º dia útil cai a folha de pagamento. Folha de pagamento é obrigação da empresa. Claro. Só que ele fez um monte de compra de fornecedor que cai no 5º dia útil. Aí quando chega no dia, ele não tem dinheiro. Ele tem que escolher, paga funcionário ou fornecedor. Mas se ele fala com o financeiro, isso vai cair no 5º dia útil, vai ter dinheiro, o financeiro diz não. Ele põe no 10º dia útil. Mas o 10º dia útil vence imposto. No 12º. Você não pode juntar dívida. Agora, se não tiver como fazer, vai lá e faz. Porque não vai deixar de comprar, né? Porque se não comprar, a empresa não roda. Mas se você pode negociar, e uma outra coisa, fala baixinho. O fornecedor não entender. O fornecedor quer lhe vender. Só que eu vou falar baixinho para o fornecedor também aqui agora. Fique atento, que o comprador vai querer lhe empurrar dias a mais. Agora vocês façam a negociação. Agora vocês negociem. Já ensinei os dois lados, né, Rogério? Então, é tudo simples. Só que o achismo vai quebrar a sua empresa. Eu dei todas as dicas de sucesso dentro dessa pergunta, Rogério. Uma empresa bem estruturada, ela não tem perigo. Eu acredito que toda empresa passa por altos e baixos. Acredito que é comum. Até porque, pelo que a gente vive dia a dia nesse Brasil, mas se ela tiver equilíbrio, se ela souber fazer uma boa precificação, se ela tiver um fluxo de caixa legal, se ela fizer essas dicas de começar quarta-feira, deixar domingo, sábado, segunda, terça, muita coisa muda na vida dela. O nome disso é organização financeira. Você começa a organizar o seu caixa. Quando você vai no supermercado,
Você vai no supermercado, você compra 10 sacolas. Você chega na sua casa com 10 sacolas de compras. E vem tudo misturado ali dentro, não é? Você simplesmente joga as sacolas dentro dos armários, Organiza tudo. se torna mais fácil, não se torna? Você pode botar as sacolas nos armários? Pode. Mas quando você quiser procurar ali um palito de dente, naquele monte de sacola, como é que acha? Mas se você separa tudo direitinho, se torna mais fácil. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. E a empresa, ela lida com pessoas, é, lidar com pessoas não é fácil, porque todo mundo, eu tava no metrô, vindo em prol casa de um amigo e observando as pessoas. Todo mundo tem uma forma de pensar, tem uma forma de ser, tem uma forma de agir. E numa empresa não é diferente. Até você deixar aquela empresa redonda, a gente fala isso da música. Então, assim, às vezes eu chego para cantar, a banda, eu uso muito os dedos de trás, né? A gente vê muito isso em show. Terminou o tempo, falta só uma música, tá, tá. Até isso acontecer, é muito ensaio. Pra gente chegar e dizer, cantar aquela. Pronto. Sim, vou cantar aquela. Sim, tá. O que acontece no palco com cantores profissionais, que é a única coisa que ninguém percebe na plateia, que a única Ninguém. coisa que ele faz é o seguinte, ó, ele levantou esse dedo, Isso, todo a banda dele sabe o que é, o dele levanta, isso. o dele precisa de fechar a mão assim, quer Desse dizer, jeito. são técnicas adquiridas ao longo e que funciona, Esse é. e que funciona. Uhum. Qual é a técnica que você está aplicando na sua vida? Eu peguei o celular aqui que eu quero falar com vocês, anota aí, ó, 5 técnicas que você vai fazer na sua empresa hoje para que sua empresa funcione, ó. Você precisa ter uma equipe bem forte. Equipe com boa gestão financeira. Se você tiver, já falamos o tempo todo aqui, tá? Uma equipe com boa gestão de marketing. Mas, André, mas minha empresa é pequena. Uma equipe é uma pessoa, pode ser você. Uma equipe salva a empresa, né? Boa gestão de marketing. Uma equipe com boa gestão comercial. Uma equipe com gestão nas entregas das operações. Porque todo dia nas empresas tem várias operações. Entendeu? Um exemplo, você tem uma boa cozinheira na sua casa. Todo dia tem uma operação diferente, né? É. Que tem uma comida diferente. Então, se ela usar bem o que está dentro dos armários, vai dar resultado. Ok? Então, uma equipe com boa gestão na entrega de operações. E uma equipe com boa gestão de pessoas. 5 dicas. 5 dicas simples. Aplica na sua empresa. É só você aplicar isso aqui na sua empresa que ela funciona a partir de ontem, não é nem de hoje. Só que as pessoas começam a botar sempre dificuldade. Aí, quando a empresa entra em colapso, aí vai perguntar como vende, como marketing, quem cuida das operações, cuida antes. É bem simples cuidar antes, que tudo se resolve, olha. Isso é, como eu falo, empresa, se você tem uma boa equipe, mas até essa equipe se formar, eu me lembro que uma vez você estava falando sobre uma pessoa que precisava sair da empresa, que tinha que resolver uns problemas pessoais, e você chegou lá, organizou porque ela era uma boa gestora na empresa, Uhum. tudo. Então, uma boa equipe vale a pena, salva a empresa. Alivia o fardo do dono da empresa, do empresário, tem dicas boas, eu acho que isso é por aí, né? É só, 90% do PIB brasileiro vem das pequenas e médias empresas. Dá mais, estou resumindo em 90%. Já imaginou tudo isso redondo? Já imaginou todos vocês assistindo o programa Foco Sucesso com o André Pimentel? Eu tenho vários empresários que mandam mensagem para a gente no direct que diz assim, você salvou a minha empresa. Não, eu só dei mais dica, quem salvou foi ele mesmo que aplicou. Entendeu? Todos os dias nós recebemos várias inúmeras mensagens do Brasil todo, inclusive do mundo, né? Que nosso programa passa no mundo todo. Tem brasileiro em tudo que é local. E tem estrangeiro também. Eu recebi 2 mensagens essa semana que eu acho que foi da China. Tem que pedir até para traduzir. Tá me entendendo? Para vocês entenderem como é que funciona. Tem pessoas preocupadas com a vida. E você que está aqui no Brasil, pertinho da gente, já está seguindo o Foco Sucesso? André Pimentel Sucesso no Instagram? André Pimentel Sucesso no YouTube? Não, que pena. Vai, como é que se diz? Perdeu a oportunidade de mudar a vida. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Pimentel, geralmente os empresários misturam contas pessoais com contas empresariais. E aí, eles começam a perder o controle financeiro? Como resolver isso? Acontece muito. Uma empresa fatura 100 mil. Aí o empresário está tirando 10 mil, 10%. Só que o resultado dele é 12%. Quando ele fez o fluxo de caixa, antes de tirar o dinheiro dele, é 12%. Só sobram 2% para a empresa.
Se ela tiver redonda, 2% de 100 mil só sobram 2 mil. Aí amanhã quebrou o equipamento. O equipamento custa 30 mil. Se ele guardar 2 mil por mês, dá 24 no ano. Se ele guardar, se ele for organizado, ok? Que geralmente não acontece. Aí começam os problemas. Mas por quê? Porque ele paga água, ele paga a luz, a mulher telefona, ó, manda um pix, ó, o filho pega dinheiro, faz isso. Quer dizer, todas essas misturas viram 10 mil. Ele tem até um controle, que eu tô dizendo que já aconteceu, que vira 10 mil. Aí ele pergunta, André, como é que eu resolvo isso? Eu disse, se um funcionário que você vai colocar aqui para fazer tudo que você faz, quanto ele ganharia? Ele disse, uns 4 mil. Por que é que tu ganha 10? Pô, mas eu sou o dono da empresa, eu sou empresário, mas tu está sacrificando o caixa da tua empresa. Então, tire um prolabore de acordo, tire um prolabore de acordo com o que o mercado possa lhe pagar e que sua empresa também possa lhe pagar. Então, é 4, vai para 5 mil. Acabou-se. Você vai economizar 60 mil no ano na empresa. Quando chegar no final do ano, faz de conta que a empresa está redonda. Além do lucro que a empresa teve, de outros, do que sobrou de dinheiro, ainda sobraram 60 mil. Pronto, no final do ano ele tira 30 e deixa 30 para a empresa, para o caixa da empresa. Então isso resolve. O problema é que o empresário quer consumir o dinheiro da empresa o tempo todo, porque ele quer manter padrão de empresário. Ah, não, mas eu preciso ter um carro bom, André. André, pô, se eu chegar aqui na minha empresa com um carro mais ou menos, vou dizer que estou quebrado. Mas você vai quebrar uma hora. E você ainda vai ter que vender o carro para pagar a conta. Ok? Inúmeros empresários fazem isso e já fizeram. Eu vivo o dia a dia nas empresas. Então você precisa. O que você precisa realmente, é entender sobre isso. Não misture as contas físicas da pessoa com a pessoa jurídica. Não misture. E outra coisa, se misturar, porque muitas vezes ele não consegue tirar 5 mil de vez. Às vezes isso acaba não acontecendo, acaba acontecendo, ele não consegue tirar. Mas legal, mas dê um limitador. Uhum. O meu limite é 5 mil. Então você abre uma conta para você lá no seu plano de contas, plano de conta Rogério Shoa. Ah, tirei 200, paguei água, paguei aquilo, vai, lança lá naquele plano de contas. Lançou no plano de contas, lançou. Chegou aos 5 mil, para. Só que eles não param, Rogério. É. Aí o empresário falou para mim assim, mas André, eu vou deixar minha família passar fome? Eu falei, não, organiza seu dinheiro. O problema é que ele gasta, quando chega lá no dia 15, ele já consumiu os 5, e ele quer continuar consumindo. Eu digo, ó, você tem todo o direito e razão de consumir. Só que vai chegar uma hora que nem os 5 você vai conseguir mais consumir, porque você vai quebrar. Eu estava numa reunião hoje de manhã e uma pessoa que é um líder religioso falando isso, de outro líder religioso, tanto que você estava falando agora, estava dizendo, onde é que eu vi isso? Estava falando isso de manhã, que a pessoa vai comer, aí usa o Pix daquela igreja, aí outra pessoa dele, mistura, é uma mistura que é errado. Vai prestar conta, não bate. As Não, mas a contas, igreja é comigo, é que resolva, não bate. é exatamente isso aí. Então, isso você precisa entender. Quando você passa a entender disso, tudo se torna muito mais fácil. Separa as contas da pessoa física e da jurídica. Como é que eu faço? Abra a conta virtual. É, eu sou sempre assim, quando eu vou tirar uma coisa, tipo assim, lá em casa eu me dei o meu plano de internet, eu tenho um combo de TV, mas eu conversei com a mulher, analisei, ela disse que era uma promoção, assim. Aí eu vi que lá na frente eu tinha que tirar do negócio, deu pra encaixar tudo redondo, pra mim não ter problema, porque eu sei que no final do mês é esse tanto que eu pago. Passou disso, tem alguma coisa estranha, eu não vou conseguir. Pronto. Vai. Fluxo. O que é que você fez? Fluxo de caixa. Diário e projetado. É o que nós estamos tentando ensinar aqui a você. Então, como você fez a pergunta, se misturarem, vão ter problemas se você não tiver controle. Volto a dizer, pode até misturar, mas tem um limitador. O ideal é não misturar. É você ter aquele valor e sacar. Mas às vezes no dia não deu para sacar os 5 mil, sacou 1.500, lança. Sacou mais 1.500, lança. Sacou mais 1.000, lança 4. Sacou mais 1.000, acabou-se. O problema é que eles continuam sacando. Outra coisa, dinheiro da empresa que entra em dinheiro. Aí esse é que é perigoso demais. Porque o empresário vai lá, eu tenho que tira. Eu já vi tanta coisa nessa. Já vi. Agora, só que no final é triste, é quebrar. E aí, fim de papo. A escolha sempre vai ser sua, Rogério. Geralmente os empreendedores trabalham incansavelmente, mas não vê os resultados financeiros que merecem. Aí vem o desânimo, pode ser um agravante para fechar ou falir a empresa?
Com toda certeza, né, que nós estamos seguindo aqui uma métrica. Vai chegar uma hora, que ele não aguenta mais. É. Deu para você entender? É como se você tivesse, Rogério, que tipo assim, ó, vo- você começou a vida empresarial, não tinha barreira nenhuma, não tinha muro nenhum, certo? Aí começou a ter muro um, muro 2, muro 3, muro 4, e você tá ali, ó, derrubando muros. Chega uma hora que tem 100 muros para você derrubar. Você não aguenta. Você vai derrubar até o muro 30, mas aí acabaram as suas forças. Deu para você entender? Então você trabalha incansavelmente, mas chega uma hora que você não aguenta. E aí você prefere realmente que a empresa é melhor fechar. Mas só que quando a empresa fecha, você está devendo passivo tributário, passivo trabalhista, fornecedores, mercado financeiro, cheio de dívida. Ok. Parou naquela correria de derrubar muro. Agora tem que pagar a conta. Como é que paga a conta? Já que ele está com conta o tempo todo em vermelho, porque por isso que ele está derrubando muro. Mas as pessoas precisam enxergar. Ó, é normal o dia hoje. Vamos derrubar um muro hoje, Rogério. Normal. Derrubou um muro hoje, deixou o terreno bem legal, pronto. Daqui a 10 dias tem outro muro. Ou seja, refez força, isso é dentro da empresa. Então você derruba 3 muros no mês, um a cada 10 dias. Legal. Agora, quando você começa a derrubar um muro por dia, um muro por turno, entendeu? Não tem quem aguente. O sol quente, não tem quem aguente. Então, é exatamente isso. Quando eu tô botando no muro, que você perguntou, incansavelmente, ok? Exatamente. Se você trabalha incansavelmente, mas não vê os resultados, quando você derruba 5 muros, quando você olha para frente, tem lá mais 10, 20. Aí você diz, eu não estou vendo, eu estou derrubando, mas parece que nasce. Cada 2 que eu derrubo, nasce 10. Entendeu? Então, é isso aí que tem que acontecer, que tem que parar. Porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Só que tem uma coisa, né? Tem 10 muros pela frente ainda, ele quer parar agora. Quando ele para tudo, vai ouvir mais 50 muros e ele não tem giro financeiro. Então, André, mas você assusta a gente falando sobre isso, mas é uma verdade. Antes de montar uma empresa, procure o quê? Especialista. Quando tiver com a empresa rodando, procure o quê? Especialista. E se quiser fechar, Especialista. procure um especialista. Você tem que procurar um especialista o tempo todo. Só que as pessoas só procuram especialista no final. Ok? Eu sou sincero, antigamente, lá, 20 anos atrás, 25, tem que fazer 2 check-ups por ano. Não, não tem necessidade. Eu acho que um check-up a cada 1 ano e meio tá bom. Não, é a cada 6 meses mesmo. É. Hoje eu ia no médico pela manhã, tava programando ontem, aí me deitei na cama e disse, não, dormi mais um pouquinho. Relaxei, tá errado. Então você tem que estar Tem fazendo o seu disciplina, check-up. Isso. disciplina, você tem que caminhar, assim, uma empresa também tem que estar olhando as contas, tem que estar Mas é outra coisa, sabe? pessoa física, cada 6 meses, a empresa é todo dia o check-up. Todo dia. Todo santo dia. Mas, André, todo dia. Sim, todo dia. Se você vive disso, me diz uma coisa. Você almoça todo dia? Almoço. Aí vem aquelas pessoas que falam, não, mas eu não almoço, não faço jejum intermitente, calma. É isso. Almoço. Geralmente, 99% da população almoça todos os dias. É. Ok? Fora ou dentro de casa. Se estiver em casa, tem que cozinhar. Se for fora, tem que ir para um restaurante. Você não tem ações diárias? Você não toma banho? Você não escova os dentes? Você não toma café da manhã? Você não troca de roupa? Isso é gestão da sua vida. Faça gestão da sua empresa. Faça gestão da sua empresa. Ou então, como conselho, fecha. Porque é melhor fechar. Outra coisa, não, André, eu quero ser um empresário, mas eu não quero ter ninguém. Abre um MEI. Porque o dia que você... É uma fábrica de picolé. O dia que você não quiser vender picolé, você deixa no freezer, fecha a porta, acabou o problema. E você vai dormir, vai pra praia, faz o que você quiser. Agora, a partir do momento que você tem um funcionário dentro, você não pode fechar um dia. Por quê? Porque você tem que pagar ele. E todo dia aquele funcionário que ganha um salário mínimo, que viram 2, ele te dá uma despesa de R$ 100 por dia no mínimo. Todo dia que tem um funcionário seu entrando na sua porta, se ele ganhar um salário mínimo, ele custa R$ 100 por dia. Todos os dias. Aí você vai fechar a empresa durante 3 dias. O funcionário está em casa. Tranquilo. Mas todo dia ele ganha 100. Deu para você entender? Então, abrir uma empresa tem despesa. Ok? Abrir uma empresa tem despesa diária. Então você tem que ter controle. Porque senão você vai trabalhar muito, incansavelmente, e vai sofrer bastante e vai sair dessa empresa totalmente endividado, Rogério. E a empresa, que eu vejo assim, se a empresa está redonda,
Claro que você vai ter momentos difíceis, mas você sabe controlar aquilo. Você sabe que você mexer aqui, tem uma reserva aqui, tem água aqui. E quando você vive de ilusão, assim, às vezes não, o produto está sobrando, gastou o dinheiro do caixa, não tem uma real realidade da coisa. Que você ter controle da coisa é muito interessante. Se você, as minhas contas, eu sei tudo. Água, luz, telefone, som, vejo o dia que chega, anoto. Eu imprimo, boto num papelzinho, luz, água, telefone, tudo direitinho. Se você tiver essa organização, dificilmente você vai ter algum problema com isso. Até saber a hora de fechar, você consegue. Vamos lá? Pimentel, então realmente a falta de uma boa gestão empresarial e financeira pode fechar uma empresa? Pode, Rogério. Eu estou deixando até você responder algumas perguntas que a gente fez hoje no programa. Pode sim, pode. Pode não, é com toda certeza. Vai acontecer isso. Vai acontecer. A hora está chegando. A sua hora vai chegar. Deu para entender? Vai chegar se você não tiver essa gestão que nós falamos. Olha quantas dicas de sucesso nós demos hoje aqui. A conta chega, né? Olha quantas dicas. Eu dei várias dicas de sucesso, inclusive peguei um celular ali para mostrar para vocês alguma coisinha também a mais. Algumas coisinhas a mais. Quantas dicas. Agora, eu não quero. É muito difícil. É muito trabalhoso. Tá certo também. Não tá errado, não. Você não está errado, mas a sua hora vai chegar, a sua conta vai chegar, os seus problemas irão chegar, a dor de cabeça vai chegar, os compromissos financeiros que você não vai honrar irão chegar. Acabou-se. Audiências, porque empresas vão botar você na justiça, É. governo coloca você na justiça, funcionário coloca você na justiça. Mas, André, você está assustando mesmo. Tô, porque tudo isso acontece diariamente. Você não tem como fugir. Você vai... Assim que você fuja do país. Ó, mas a Interpol acha. Acha. Deixa eu lhe falar um negócio aqui. Se você acha quais funcionários abriram mão, quais funcionários da sua empresa que você fechou abriu mão do que ele tinha direito? Diz um aí. Nenhum. Nenhum. Ei, E causa trabalhista atrapalha, Rogério? muito, você falando sobre isso, tinha uma empresa de um amigo meu, que você conhece, eu fui fazer de tudo, pintando, foi a melhor decoradora, só a decoração ali foi quase 100 mil, aí 70 mil, não sei de que, e às vezes eu ficava pensando, preciso de tudo isso. Mas vamos lá, abriu a empresa, aquela coisa toda que você foi umas vezes lá, aquela tal. A pessoa não apareceu na empresa, tirava dinheiro de uma hora para tirar, isso, né, todo dia era um negócio de sangria, que eu não sabia nem o que era, ia aprender com você, e funcionário saindo, reclamando, tal. Todos os funcionários estavam na justiça. Aí o problema que se tem, é isso que eu estou dizendo. Então é para isso que o programa Foco Sucesso, que é o seu médico empresarial, que é o seu médico financeiro, ok? Tá dizendo para vocês aqui. Tome cuidado. Vamos lá, Rogério. Todos os empreendedores um dia tiveram o sonho de se tornar um empresário de sucesso. Porque às vezes não dá certo. Tudo isso que nós falamos aqui. Falta Tudo isso aqui. gestão, Tudo isso aqui, ó. Todo mundo é empreendedor. contas. Todo mundo é empreendedor. Rogério pode ter vontade, começou um negocinho, quer ser empreendedor, mas você vai sendo promovido. Não, agora eu sou empresário, empresário de sucesso. Pô, eu comecei a minha empresa, eu e minha mulher, hoje eu tenho 80 funcionários, hoje está tudo rodando. Ele é empresário de sucesso. Legal, todo mundo tem um sonho. Por que é que não dá certo? Porque não cumpriu tudo isso que nós falamos aqui. Existem regras básicas que nós já falamos solto, mas eu vou fazer um programa só com as 10 regras básicas de como ser um empresário de sucesso, que inclusive que é uma palestra nossa, né? Como se tornar um empresário de sucesso. Eu acredito que é como se uma criança, André, nasce e ela não toma as vacinas, ela não é cuidada, ela vai Pronto, nascer eu vou falar, ó, minha filha tem uma cadelinha, tem 3, 4 meses lá em casa. Essa cadelinha tomou umas 5, 6 vacinas. Porque o médico disse, ela só pode ir para a rua depois de tomar X vacina, ela só pode fazer depois de tomar X vacina. Ou seja, se não seguir essa regra, o que é que acontece? Se não seguir essa regra, a cachorra vai adoecer e vai morrer. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Se até o animal tem que seguir as regras, imagina o ser humano. E nós falamos aqui empresarialmente. Então, todos os empreendedores um dia tiveram o sonho de se tornar um empresário de sucesso. O que às vezes não dá certo, porque não segue regras. Inclusive, teve um reality show que uma pessoa foi campeã e tinha tudo para ser bem-sucedido, mas não seguiu regras e hoje está fora do mercado
Ninguém quer, As boas condutas de marketing, né? ninguém quer associar A marca. a marca à pessoa, que Então, não seguiu regras, enquanto outros que de anos atrás, hoje, estão bem-sucedidos no mercado, bem-sucedidos pessoalmente, porque seguiram regras. regra de marketing, regra comportamental, entendeu? Tudo isso, aquela frase que a gente fala, sucesso é um conjunto de ações, né? Até uma gripe, para se recuperar, tem que seguir uma regra de alimentação, muita água, muito líquido, cuidado. Então, regras é importantíssimo dentro de uma empresa para ela se autopromover, crescer e ter sucesso. É um autogerenciamento. O que o Rogério está falando é exatamente isso. Você tem um autogerenciamento, entendeu? Então, o autogerenciamento é você controlar tudo. Se eu não sigo a regra do especialista dentro de uma empresa, não vai dar certo. E às Aí, vezes, só e às vezes a pessoa não quer, né? não Acha que quer. sabe mais do que Isso. o gestor, a pessoa que está cuidando da empresa, só quer o bem da empresa e não quer. É triste. Pimentel, então é controle e controle que leva uma empresa aos grandes É o que resultados. nós estamos falando no Acabou de programa falar há 150 programas. É. Controle, 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 gestão, gestão e gestão. Hoje a gente estava conversando dentro do carro e o Rogério falou para mim assim: André, a gente fala muito sobre todos os tópicos de uma gestão empresarial e financeira o tempo todo. Eu falei, exatamente isso. Você não estuda todos os dias? Você não toma banho todos os dias? Você não se alimenta todos os dias? Você faz as mesmas coisas todos os dias. Então, nós batemos aqui em tecla que são ações diárias dentro de uma empresa, tá certo? Lógico, nós não falamos aqui o tempo todo sobre um tema, quando é amanhã o mesmo tema, não. Dentro daquele tema, nós vamos expandindo. As sinapses neurais, elas precisam fazer o quê? Uma se conectar com a outra. Isso é neuroplasticidade. São elas se conectando, neuroplasticidade, aprendendo uma com a outra diariamente. A mesma coisa é dentro de uma empresa. A mesma coisa somos nós falando aqui para vocês. Nós estamos falando aqui para vocês há 6 anos, mas nós não falamos simplesmente, precificar é fazer precinho, não. Nós vamos todo dia expandindo a precificação. Todo dia, porque, tipo assim, se for falar de precificação aqui, dá 150 tópicos. E a gente fala uma vez só. Para você entender. Entendeu? Que como é que funciona. Nós falamos aqui das coisas mais técnicas e mais fáceis. Tipo assim, eu trabalho com gestão empresarial e financeira, controladoria, a área financeira 100%, a área de desenvolvimento humano, a área da gestão empresarial. Tu já imaginou se eu for colocar isso tecnicamente aqui 100%? Você vai acabar não entendendo. E nós filtramos. Nós fazemos aqui 10 tópicos semanalmente, mas nós chegamos a 25, 30 tópicos. E aí nós filtramos para quê? Para dar o melhor para vocês, para que vocês entendam bem. Então é exatamente quando você vai conversar com um médico, que ele fala assim, não, aqueles termos técnicos, né, que ele olha seu exame. Aí você diz, Pedro, como é que você fala com ele? Doutor, resume isso aí. Doutor, resumo, fala de uma linguagem que eu entendo. Porque você não acaba não entendendo. Porque os leucócitos, porque não sei o quê, você não entende. E até mesmo a gente vê no exame da Você não entende. Mas quando ele chega e diz assim, olha, a sua glicemia está alta ou está baixa? O seu colesterol está alto ou está baixo? Mas se ele for usar termo técnico, você não sabe. Aqui a pergunta fala que então é controle e controle. Sempre. Né? Sempre, para as empresas terem resultado. Eu estava me lembrando da abelha, né? A abelha e a flor, que tira o néctar, um controla o outro, um ajuda o outro, é sempre uma cadeia ajudando o outro, Pronto, a abelha, você falou um negócio muito bom aí. Existe uma cadeia produtiva das abelhas. Lá existe um nível hierárquico, Exatamente. que é conquistado, tá? O nível hierárquico lá é conquistado. Uma abelha, ela tem uma produção, acho que não sei se são 15 dias só de mel, mas é formiga. Você pode ver que a formiguinha trabalha, eles trabalham ali incansavelmente. Agora, eles seguem regras. E você pode ver. Para terem resultados. Pronto. Uma colher de mel, quantas abelhas pode botar uma colher de mel? É isso. Entendeu? Então é exatamente isso que você precisa entender. Só que o ser humano, existe um negócio chamado zona de conforto. O ser humano existe um negócio chamado, que o Rogério tinha muito, teimosia. Por isso que a Bíblia, lá em Provérbios, tem uma palavra que diz que é bem interessante, que Deus fala com o ser humano dizendo assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aí ele vai falar o que a formiga faz. Ela trabalha junto. A hora que ela acorda, as horas produtivas dela. Isso. Um exemplo, passarinho e galinha. Que hora começa a recolher? 5 horas da tarde. Porque eles olham para o tempo,
Sabe que ele entende do tempo? Preste atenção, existe uma regra no universo que é cumprido e tudo dá certo. Isso é- Só que o ser humano, por teimosia, Rogério, né? é. O ser humano, por teimosia, ele acha que ele se torna autossuficiente o tempo todo. Eu volto a dizer, eu, nos últimos 15 anos, pode botar aí 3 horas por dia, multiplica por 30, multiplica por 15, ou por 12 e depois por 15. Quantas horas de estudos eu tenho? Olha, eu estou falando de 15 anos. Ontem eu estudei 8 horas. Assuntos que eu já entendo. Mas por quê? Porque eu reciclo, eu preciso estar aqui entendendo vocês. Eu preciso ver a modernidade, o que é que está acontecendo. E, Ok? e às vezes o André tá estudando, aí ele manda umas perguntas que o líder dele, o professor dele fez lá, e exatamente aquilo que a gente conversou aqui. Só, É, Rogério, olha o que a gente falou ontem. pronto, exatamente. Isso acontece muito mesmo. Por quê? Porque isso mostra que nós estamos o quê? Com evolução. Quando eu digo para ele, quando eu mostro para ele, eu digo assim, olha, Rogério, nós estamos tão evoluído, que já chegamos ao nível É. do o mestre que está falando sobre esse assunto aqui. Tá vendo aí? Olha, bom, por quê? Mas agora tem aquela história, nós estudamos sempre. Agora eu pergunto, você empresarialmente, tem feito o quê? Tem feito o quê? Nada. Aí, quando os problemas chegam, o cara tá despreparado, Rogério. É. Muitas vezes vai assistir coach, essas coisas todas, O artista de pau. artista de pau que não é totalmente fora da realidade dele. Pimentel, existe realmente uma receita pronta para uma empresa alcançar o sucesso empresarial? Vou falar de uma empresa aqui que está viva hoje, e muito viva. A Avan. A Avan tem mais de 45 anos. É? É. Começou com uma lojinha, lá do Sul. A Avan está no Brasil todo. Não estou fazendo comercial, politicamente, nada disso. Estou falando de uma empresa de sucesso. Por que é que essa empresa é um sucesso? Por que é que essa empresa vende 50 bi por ano? Por que é que essa empresa tem 40, 50, 100 mil funcionários? Ela é uma empresa de sucesso? Passou por todas as crises? Pandemia, tudo. Passou por todas as crises e cresce a cada ano. Agora eu me pergunto, existe uma receita pronta para uma empresa de sucesso? Existe. Vamos sentar com ele e perguntar? Ele vai me dizer. Ele vai me dizer o que é. Tudo isso que nós falamos aqui no programa. É. Deu para você entender? Tudo isso que nós falamos aqui no programa. Eu vi uma entrevista sobre o Silvio Santos. Silvio Santos não tinha gestão. Silvio Santos. O Silvio Santos, Senhor Abravanel. olha, ele não tinha gestão, não tinha isso, não tinha isso, tinha isso. Mas ele tinha, sabe o quê? Gestão de pessoas. Ele entendia de pessoas. Ele tinha valorização de pessoas. E ele sempre diz: pessoas trazem resultado para a empresa dele. Agora, ele é um homem de sucesso? Foi um homem de sucesso? Foi. Significa que o que ele fez, o que é que ele diz? Profissionais capacitados e o contrato? Que é o que eu não entendo. Ok? Eu vi um vídeo sobre isso, tá? O que eu não entendo é o contrato de pessoas capacitadas e o que eu entendo eu pratico muito bem. Agora eu lhe pergunto, ele foi um homem de sucesso? Um homem de sucesso. Significa que ele tem o quê? A fórmula do sucesso. Claro. Regras básicas. Entendeu? O dono da van lá, ó, diz que é o velho da van, tem regra de sucesso? Tem fórmula de sucesso? Tem. É só seguir. Mas as pessoas falam assim, não, mas só com os erros que você aprende. Eu quero saber de erro. Aprenda com os acertos e vamos seguir a vida. Pimentel, quais os principais controles, então, que uma empresa precisa para alcançar o sucesso Todos os QPIs. empresarial? Todos os QPIs. Todos os QPIs. Você tem que controlar a gestão financeira. Lá dentro você tem que controlar a margem de contribuição, você tem que controlar a EBITDA, você tem que controlar lucro bruto, você tem que controlar lucro líquido, você tem que controlar as OPEX, as CAPEX, você tem que controlar o lucro líquido que é embaixo o resultado, tem que controlar seu caixa, controlar contas a pagar, controlar contas a receber, controlar saldo bancário, controlar, como é que se diz, as correções de dentro de uma empresa, todas as correções você tem que fazer. Tá certo? A conciliação bancária diariamente, fluxo de caixa do dia, fluxo de caixa da semana, fluxo de caixa do mês, fluxo de caixa projetado. Então, olha quanto controle nós temos que ter aqui. É. Por isso que eu falei, aqui nós damos, aqui eu dei tudo, né? Passei tudo. Aqui nós podemos abrir. É o que nós fazemos em todos os programas. A controladoria. O que é que faz a controladoria? O que é que faz uma controladoria dentro de uma empresa? Tá certo? O que é que faz? O caixa da empresa. Então, são tantos
controles que você tem que ter. Agora, tem uma coisa. Quem tem controle tem, quem não tem controle quebra. É verdade. E aí acabou-se. Verdade. Rogério, vamos ali para a dica de sucesso do Pimentel. Sempre tem uma dica de sucesso para que vocês entendam muito associado ao nosso programa, tá? Lembre-se sempre disso. A vida não para nas fases ruins. Se você estiver passando por alguma fase ruim agora, acalma. Ela não para aí. Só porque as coisas estão difíceis agora, não significa que vão continuar assim para sempre. A vida tem um jeito bonito de arrumar o que parece bagunça. Ela gira, muda, recomeça e surpreende. Nunca deixe de acreditar nas voltas bonitas que a vida dá. Continue nas suas ações assertivas diariamente e encontre a paz e a felicidade que tanto busca. Eu posso contar isso de carteirinha para vocês. Isso aconteceu comigo. E as voltas que a vida dá. Ok? Há 20 anos atrás eu quebrei, estava dentro de um buraco muito grande, só que com ações assertivas, diariamente, ok? Analisando tudo o que aconteceu e trazendo em prol dos meus grandes resultados, eu mudei a minha história de vida para melhor, para mais de 200 vezes. E você que está passando por algum motivo, algum problema, neste exato momento, por algum motivo que, com sua autorização, sem a sua autorização, aconteceu, calma. Toda fase ruim passa. Toda fase ruim passa. E você vai encontrar os grandes resultados e o sucesso que tanto almeja. Pensem nisso e sucesso sempre. É isso, Rogério. Tranquilo? Tranquilo. Mais um programa excelente. Sucesso. Sucesso sempre, né? Sucesso sempre. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.